Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade, né, às nossas aulas sobre manejo integrado de pragas das olerícolas, falando sobre pragas das liliáceas, manejo integrado de pragas das liliáceas, né? Mais especificamente, alho e cebola, né, que são as mais importantes para a gente. Então, nós temos aqui, ó, liliáceas. Família de plantas com... na verdade, nessa família você tem em torno de 635 espécies dentro de 16 gêneros. Então, 635 espécies em 16 gêneros. Quais são essas espécies de importância econômica? As mais importantes estão aqui, ó, alho sativum, que é o alho, e o alho cepa, que é a cebola. Então nós temos esses dois como os mais importantes. Claro que temos outros, né? Mas esses são os mais importantes. Tá, bem, o que a gente vai estudar aqui é quais são as principais pragas que ocorrem nessas culturas. Então nós temos aqui, por exemplo, um famoso trips, né, que a gente já fala há bastante tempo em quase todas as culturas. A gente está falando sobre trips, tá? O trips em várias culturas ele é importante por transmissão de virose, tá? Não é o caso da cebola e do alho, tá? Aqui o dano maior do trips é o dano direto, né? Então ele é o que? O inseto cosmopolita. O que é o inseto cosmopolita? É um inseto que ele ocorre de forma generalizada pelo país, pelo mundo inteiro. Ataca em um grande número de culturas, por isso ele é uma espécie polífaga. Ele é cosmopolita e é polífago. Por quê? Porque ele, além de ocorrer em todas as áreas de produção dessa família, você ainda tem ele atacando diversas plantas, outras culturas de importância, como também plantas daninhas. Então ele é polífago também. Encontra-se, onde a gente encontra ele na planta? Interior dos primórdios florais, que geralmente não é nosso caso aqui na nossa região tropical, onde você tem a produção de semente mais voltada para regiões mais frias. Botões florais, primórdios florais e flores. Nos botões florais e brotações. Então, em todas essas partes você encontra, né? Encontra na face inferior das folhas novas ou velhas, formando colônias, principalmente do alho, né? Se a gente pegar, por exemplo, a cebola, é difícil da gente pegar e identificar qual que é a face inferior e a face superior, né? Pelo formato. Mas a gente encontra ela às vezes distribuída por toda a planta, começando por a região onde o inseto consegue se esconder um pouco mais, que é na base dessas folhas. Os adultos desse inseto têm um corpo alongado com asas franjadas. Isso aqui, ó. Se você olhar, você vai ver, parece cílios, tá? Parece como se fosse pelos. Tá? Isso aqui é um prolongamento da asa, mas com esse formato. Então, é um indivíduo que, por características próprias, né, as características dele, pelo próprio voo, ele não tem uma boa capacidade de dispersão, porque ele não voa muito curto, tá? De uma planta para outra, ali, né? Mais a longa distância ele não vai voar. Quem pode fazer esse trabalho de carregar ele para uma distância maior é o próprio vento, né? O vento tem a capacidade de fazer isso. Ou você levar numa planta de um local para o outro. Levar na roupa também de um local para o outro. Então, asas franjadas e quase não são vistos a olho nu. Eles são pequenos, você já tem que conhecer para você poder identificar se é um trips ou não. Ele tem coloração desde amarelo, palha, marrom. Ou seja, quando o indivíduo está no início do desenvolvimento, ele tem uma coloração mais clara. Quando ele está próximo de transformar em adulto, ele tem uma coloração mais escura, mais voltada para o marrom. A postura, tá? Aqui é interessante, eu já comentei antes, vou comentar de novo. A postura do trips é endofítica. Endo
dentro. Fítico vem de fitos, de planta. Então, é um indivíduo que coloca os ovos dentro do tecido da planta. Chega a colocar um número que pode variar de 20 a 100 ovos, né, no tecido. Após a eclosão, as ninfas, né, ela tem coloração amarela esverdeada e são ápteras, tá? Então, um amarelo clarinho. E são ápteros. O que é áptero? A é 100. A é 100. E pteras, asa, né? Pteras vem de ptera, que é asa, tá? Então, é um indivíduo sem asa. Vive em colônias geralmente entre a bainha, ou seja, a inserção da folha, e o limbo foliar, tá? Então, ele se locomove nessa região. De acordo com o que vai aumentando bastante a população, ele distribui por toda a folha. Causam danos diretos pela sucção de seiva da planta. Então ele raspa o tecido, perfura a célula e suga o líquido. Onde ele sugou o líquido, essa célula esvazia e entra ar no lugar. Então, no início, o sintoma aparece como um prateamento na folha. Depois ele, vamos dizer, essa progressão do sintoma vai para uma necrose do tecido, ou seja, a morte do tecido. Então, o que você pode ver é começar a morrer principalmente, começa a aparecer estriazinhas brancas na folha e depois você vai ver que a folha começa a amarelar. Tá? Danos e sintomas. Eles são importantes para o transmissor de virose, não é o maior problema aqui. Tá? Aqui é principalmente pela sucção de seiva. Eles são importantes por isso. Redução de peso e qualidade dos bulbos. Claro, se você tem redução de área fotossintética da planta, você consequentemente tem bulbos menores, né? No caso do alho e também da cebola. Prateamento, ele causa prateamento, enrolamento e necrose das folhas, principalmente a necrose das folhas. Superbrotamento e redução no tamanho dos bulbos, ou seja, afeta a região de crescimento, ele começa a brotar mais. Danos à escama externa, quando eu falo de escama externa é principalmente a cebola, comprometendo a qualidade do material produzido e o seu armazenamento também, porque diminui aquelas capas que protegem tanto a cebola quanto o alho. Altas infestações, as perdas podem chegar a 50%. Então, você pode ter perda em 50% da produção. Então, uma perda muito alta, se você perde 50% da produção, ou até menos, o seu lucro foi embora. Então, aqui, pessoal, só para mostrar o sintoma, uma folha normal não deveria ter isso, mas se você vê todas essas estrias brancas, e se você olhar aqui em cima, folhas necrosadas, isso aí é uma consequência do ataque do trips. Então aqui é um sintoma intermediário, tá? Ou seja, já está num nível bem avançado em termos de sintoma de ataque de trips. A população está muito grande. A consequência é isso aqui, ó, cabeça pequena, cabeça de cebola pequena devido ao ataque de trips. Eu não posso deixar chegar numa situação dessa. Se eu deixar chegar, eu sei que eu vou ter uma redução de produtividade. Então, começou a ocorrer infestação, você já tem que controlar. Qual que é o nível de dano econômico do alho? Mais que 20 indivíduos por planta. Então, eu vou contar ali numa planta quantas plantas eu quiser contar, né? Na verdade. E aí eu vou tirar a média. Se mais que 20 indivíduos por planta, em média, você tem que entrar com controle. Ou eu posso fazer avaliação direta, ou seja, verificar o dano. Então eu tenho aqui, ó, 25% de redução de área foliar. Isso aí é nota criada por você. Até a folha, até essa condição, eu vou dizer que é 10%. Nessa outra condição, até 20%, de 10 a 20%. A outra condição, de 20 a 30, eu posso fazer uma escala e trabalhar a minha visão para determinar esse percentual.
E aí eu posso fazer isso e determinar, por exemplo, até 25% de redução de área foliar, tá? Eu tenho que entrar com controle, né? Passou de, quer dizer, 20, na verdade 25% ou mais de redução de área foliar, eu tenho que entrar com controle. Menos eu ainda tolero. Mas o interessante é que eu resolva o problema logo que começa. Isso é mais interessante ainda, principalmente se a cebola e o alho tiver com preço muito bom. A cebola acima de 24 indivíduos por planta, então tem uma tolerância um pouco maior que o alho. Baixas infestações não afetam a produção, mas reduz o tamanho do bulbo. Ou seja, você tem uma redução no valor, porque você ganha por peso. Então, se reduz o tamanho do bulbo, você vai ter a redução de peso. Infestações severas, redução de 56% a 62% da produtividade da cebola. Então, a redução é significativa. Se a população estiver muito grande, você não pode deixar chegar nesse ponto. E o controle? Dificultado por sua localização, arquitetura foliar e serosidade apresentado pelas folhas das plantas. Então, vamos lá avaliar cada parâmetro desse, né? Então, dificultado por sua localização. Ou seja, onde é que está a infestação inicial? Geralmente na bainha, ou seja, no local de inserção da folha. Se você olhar assim, você abrir assim um pouco, tem uma brechinha ali onde eles se escondem. Então, se você passa um produto de contato, atingir esses insetos não é nada fácil. Então, às vezes é necessário você entrar com um produto sistêmico para resolver o problema. Arquitetura foliar. Outra coisa também, a folha fica assim, retinha, muitas vezes é retinha para cima. Isso dificulta porque você aplica e escorre. E aliado à arquitetura foliar, você ainda tem o que? A serosidade. Ou seja, essa cera faz com que a água não seja retida na folha. Então eu tenho que entrar com a cola, ou espalhante adesivo, um detergente neutro. Por quê? Para quebrar essa tensão dessa cera, fazer com que a gota ela se espalhe sobre a folha e não escorra. Então, quando eu uso detergente, um espalhante adesivo, uma cola, um óleo mineral, eu faço com que essa gota ela se esparrame. Então, molhe um pouco a folha. Mesmo você perdendo um pouco do produto, mas ainda fica um certo resíduo na folha. Quando eu passo um produto sistêmico, o que acontece? O pouco que ficar na folha ele é absorvido pela planta e vai para o sistema vascular. Então, qualquer parte da planta, mesmo no local que não tenha sido coberto por essa cauda, ele vai fazer efeito, tá? Por essa capacidade de ser translocado pelo sistema vascular. Vamos lá então. Avaliando isso, nós temos algumas possibilidades de controle. Um é o controle cultural, e o controle cultural geralmente são medidas preventivas. Então, a primeira é evitar plantios consecutivos, perpetuando a população, então próximo um do outro. Se você tem possibilidade de preparar novos canteiros, de cultivar essas cebola, o alho, no caso, né, de cabeça, são áreas mais extensas, mas você trabalhar em áreas distantes uma da outra e assim dificultar, né? Ou então eu terminei o cultivo do alho, eu posso entrar com outra planta que não seja hospedeiro. O problema é que espécie eu posso utilizar que não seja hospedeiro. Esse é o problema. Por quê? É uma espécie prolífica, né? Então é meio complicado. Então partiremos para as outras. Então aqui tem uma possibilidade, mas escolher espécies que não sejam hospedeiras é muito difícil. Então você teria que parar o cultivo na área por um tempo, não muito longo, né? Mas para você quebrar o ciclo do inseto, depois voltar de novo. Não você ter escalonamento ali na mesma área.
Nós temos o controle biológico, né, na laivas de crisopídeos e coccinelídeos, né? Esse crisopídeo, eu não tenho a foto dele aqui agora, mas dá para vocês dar uma procurada. Crisopídeos, coccinelídeos são as joaninhas, né? Então, elas se alimentam das ninfas e adultos, né, dos trips também. Nós temos trips predadores, né? Aqui o trips Scolotrips, Sex maculatus, e o Scolotrips SP, que é o gênero, né? Também, né? Além dessa espécie, nós temos outras espécies dentro do mesmo gênero. E Franklinotrips também, né? Outro gênero que são indivíduos predadores. Então, nós temos trips também predadores que ajudam no controle. Beleza, isso aqui é o que ocorre naturalmente, então eu não posso contar só com isso. Eu estou aqui se eles ocorrerem, então eu posso estar trabalhando com produtos que sejam o mais seletivos possível, não às vezes o produto que seja de amplo espectro. E o controle químico, que é o mais utilizado, né? Então, o controle químico, intensificar o controle químico no estágio de bulbificação. Claro, intensificar. Isso não significa que durante a fase em que não esteja formando o bulbo ainda, você não faz controle. Ou seja, por que eu devo fazer antes também? Porque quanto maior for o número de folhas que estejam ativas, ou seja, fazendo fotossíntese, melhor. Maior será o bulbo. Melhor será então, o bulbo tanto da cebola quanto do alho. Então, pessoal, aqui nós temos os produtos. Eu vou parar um pouquinho aqui, que aqui tem um produto, mas ele já não está sendo mais recomendado, então eu vou tirar ele daqui. Tá? Só um minutinho. Eu coloquei ele aqui, esqueci. E ele não está sendo mais utilizado. Não, eu vou citar aqui, e aí, como vai ficar no vídeo, quando vocês assistirem, vocês podem até marcar, se quiser, anotar que não é um produto que é mais recomendado, né? Então, nós temos aqui, ó, nesse caso aqui, beta-ciflutrina, que é um piretroide, você tem vários, beta-ciflutrina, lambda-cialotrina, cipermetrina, todos eles são piretroides. Ele é por contato e ingestão, tá? Só funciona dessa forma. Então minha cobertura tem que ser total. Aqui o Cevin também, metilcarbamato. Então ele é também por contato e ingestão. Você vê que a maior parte dos produtos são por contato e ingestão, os recomendados. Aqui é o Cevin, Pirate também contato e ingestão, deltametrina, que é também um piretroide, que é o DCIS25, e nós temos o dominador também, são produtos diferentes, mas tem o mesmo princípio ativo, também contato e ingestão. E nós temos aqui, ó, dimetoato, que é um sistêmico e de contato, agritoato, né, um dimetoato. Ele é sistêmico e de contato. Isso aqui é interessante por quê? Porque ele age de forma rápida, matando aqueles que entram em contato, e você tem um sistêmico agindo por um período mais longo, já que ele está no sistema vascular. Fenitrotiona, né? Sumition é um organo fosforado. Esse aqui também é um organo fosforado. Também, esse é só por contato e ingestão, ou seja, precisa entrar em contato. E chegando nesse aqui, ó, imidacloprido. Tá? E nós temos aqui Confidor 700WG, Corrinor 200 SC, suspensão concentrada, é líquido. E aqui nós temos o Provado, também suspensão concentrada. Então, esse outro, Varrante. Então, o Confidor, pessoal, ele não é mais recomendado para a agricultura. É recomendado só para a produção de muda, principalmente no setor florestal. Por que isso? Porque os produtores estavam usando para várias outras culturas que tinha um ciclo curto e o período residual dele é longo. Tá? Alface, por exemplo, 40 dias. E o produtor tirava a alface depois do transplante com 25 dias.
e o produtor aplicava o produto após o transplante. Então estava virando rotina isso. Então o Ministério da Agricultura tirou ele restringiu ele, na verdade, à produção de mudas, principalmente do setor florestal e, claro, na parte agrícola também, mudas de espécies perenes, né? Então, no entanto, pessoal, nós temos também um imidacloprid chamado, com a mesma concentração, chamado de... agora tentando lembrar que o nome é Evidence 700 WG. Então a concentração é a mesma coisa, a formulação é a mesma, tá? O Evidence ainda é recomendado para a agricultura, já o Confidor tirou. Então, na verdade, vai acontecer a mesma coisa com o Evidence, tá? Mas só foi tirado esse produto de mercado. Ele é um neocotinoide sistêmico, contato e ingestão. Ele funciona das três formas: sistêmico, contato e ingestão. Então são produtos interessantes. Só que eu tenho que ter muito cuidado, principalmente com o período residual do produto. Quando é produção de alho e cebola para comercializar a cabeça, beleza. Quando eu vou produzir cebola para vender a folha, eu tenho que ter muito cuidado para não estar aplicando um produto com residual longo, sendo que o meu período, o intervalo de colheita é menor, é curto. Nós temos aqui malationa, organofosforato, contato e ingestão, paration metílico, que é aqui no caso mentox, organofosforato também, contato e ingestão, e tiacloprido, que é um neocotinoide também, o mesmo do imidacloprid, só um pouco diferente a molécula dele, né, que tem um formato um pouco diferente, o arranjo da molécula, e ele é um sistêmico, tá? Nós temos aqui o Calypso. Beleza, pessoal. Então aqui produtos que vocês podem estar utilizando. Professor, mas eu tenho um canteiro e tenho cebola lá no canteiro. O que eu faço para controlar? Produtos alternativos. Tá? Se você fizer uma busca na internet, você vai encontrar uma infinidade de produtos alternativos que, se você programar direitinho para ter esse material à disposição, para você estar aplicando às vezes 1 ou 2 vezes por semana, você tem o teu material livre desses problemas. Você diminui bastante. Agora, numa área muito grande, às vezes o produtor termina tendo que optar por esse produto químico, já que diminui a quantidade de aplicação que eles têm que fazer. Então, o custo operacional diminui. Nós temos uma outra praga chamada de riscador ou mosca minadora, né? Liriomyza trifoli. Ela já fala, né? Mosca minadora. Se é mosca, é um díptero. E pertence à família Agromyzidae. Então nós vamos ver já o sintoma que ela causa. Então aqui o nome já fala, mosca minadora. Ela causa mina nas folhas, ou seja, galerias. Ela é uma praga de ocorrência generalizada e comum em diversas culturas. Então ela é polífaga e é cosmopolita também. Lembrado muito bem, cosmopolita, porque ela ocorre em todas as áreas de produção dessa cultura. E ela é polífaga porque ela se alimenta de diversas plantas hospedeiras. Ela é favorecida pela baixa umidade, tá? Isso já é uma boa parte dos insetos tem essa característica, ou seja, prefere períodos mais secos. Então nós temos aqui, o adulto mede cerca de 1 milímetro de comprimento, então imagine que é o tamanho de aproximado de uma mosca branca. Ela é muito pequena. Ela tem coloração geralmente preta, com manchas amarelas. Manchas amarelas na cabeça e na região entre as asas também, né? Então, tem variação de cores. Mas a gente quase não percebe, porque ela é tão pequena, a gente nem fica observando. Então, a postura... A fêmea oviposita de 300 a 700 ovos, um bichinho de 1 milímetro de tamanho,
colocando de 300 a 700 ovos. Assim que o ovo eclode, a larva mede em torno de 2 milímetros, então tem o dobro do tamanho do adulto, e tem coloração branca. Quer dizer, esse 2 milímetros é o tamanho que ela chega, não é após a eclosão, tá? Transforma-se em pupa no solo, ou seja, ela sai, quando ela vai completou o desenvolvimento larval, ela vai para o solo para se transformar em pupa. Então é um indivíduo que ele tem quantas fases de desenvolvimento? Tem as 4 fases do desenvolvimento. É um indivíduo, é um inseto que tem um desenvolvimento que a gente chama de metamorfose completa, holometabolia, ou seja, metamorfose completa. Ela tem uma fase de ovo, uma fase de larva, uma fase de pupa e uma fase adulta. Então passa pelos 4 estágios de desenvolvimento. Então transforma-se em pupa no solo, podendo também ser encontrados no interior das galerias, na folha, no mesófilo foliar, onde vai ter as minas, né, que são construídas por elas, né. Aqui é uma folha que é uma folha de outra planta, geralmente de uma dicotiledônea, né, mas na verdade a gente está falando da cebola e do alho. Então, os danos na fase larval é a que causa os maiores prejuízos. Aqui eu não tenho uma foto da cebola, mas dá para a gente verificar foto em outras culturas, ó. Aqui tem até sintoma de ataque de trips, mas você vê essas manchas maiores aqui, ó. Essas manchas aqui são causadas pelas larvas da mosca minadora. Tá, pessoal, então a gente vê que os danos aqui, ó, são maiores, né? Maiores que o dano do trips. Ele causa uma área de dano maior, essa área necrosa, e se ocorrerem várias dessas manchas de ataque dessa região que é danificada, vai ocorrer provavelmente a queda, né? Ou no caso do alho e da cebola, essa folha vai secar, tá? E reduz a área fotossintética, né? Então a galerias em forma de zigue-zague, vocês conhecem muito bem, principalmente porque vocês tiveram aula de solos. Em aula de solos o professor explica como fazer coleta de amostra simples, né, para fazer uma amostra composta de solos de uma área que é feita em zigue-zague. Aqui o inseto faz tipo zigue-zague também, ele vai e volta e faz caminho, né? Faz caminho, parece serpentina na verdade. As lesões ficam esbranquiçadas no local, ou seja, é danificado tanto o parênquima lacunoso quanto o parênquima palissádico. Altas infestações reduz a capacidade fotossintética da planta e tem uma redução na produção de bulbos. Então é um cuidado que eu tenho que ter, porque a consequência sempre é na redução em tamanho de bulbo, né, das duas espécies, né? Então, qual que é o controle? Normalmente não constitui problema, devido à ação de inimigos naturais e às vezes produto que eu aplico para controlar trips, controlar outra espécie, eu termino controlando também a mosca minadora. Mas nós temos controle cultural, destruição de restos culturais, ou seja, após a colheita, os restos culturais são incorporados. Implantação da cultura longe de culturas hospedeiras, feijão, ervilha, fava, batatinha, tomateiro, berinjela, melão, melancia e pimentão. Então essas espécies são hospedeiras, vamos dizer entre aspas, favoritas pela mosca, então eu devo ficar longe dessas espécies, né? Controle químico, que é o mais utilizado, não há que esse dia está fora de sintonia, né? Não há produtos específicos para essa praga. Então, geralmente, o que eu aplico para controlar outras pragas termina controlando ela. Mas produto específico para ela, já que ela não é um dos problemas sérios nessas culturas, né? Termina para as empresas não sendo muito rentoso isso aqui, você fazer pesquisa
específico para ter o registro do produto para essa cultura, para controlar essa praga. Os produtos utilizados no controle de trips também controlam a mosca minadora. Ou seja, eu aplico para controlar a trips, já resolve o problema com a larva minadora. Ou, por exemplo, se não tem um trips, mas tem a larva minadora, eu uso a recomendação para o trips. E aí já faz o efeito sobre a larva minadora. Então, outra praga que ataca essas culturas, nós temos lagarta das folhas, Helicoverpa zeia. Tá? Vocês lembram dela? Helicoverpa zeia? Pois é, pessoal. Helicoverpa zeia é uma praga que ataca, por exemplo, o tomate. Essa aqui é a lagarta da espiga do milho. Então ataca o milho. Ataca o tomate. Ataca quem também? Pimentão. Ataca o que mais? Algodão. Então é uma praga polífaga. Assim como a sua irmã próxima. Helicoverpa armigera, pertence ao mesmo gênero, espécie diferente, mas que ataca tudo também. O importante é essas pragas, pessoal, eu tenho que fazer a aplicação dos produtos conforme a recomendação, as orientações. Por quê? Porque eu posso submeter a uma pressão de seleção muito grande, seleção de resistência. E essas espécies, a Helicoverpa a gente já sabe que é assim. A Helicoverpa zeia está indo para o mesmo caminho, que é adquirir resistência a diversos princípios ativos e assim a gente fazer com que essa praga seja de difícil controle. Então, o adulto é uma mariposa que pode chegar a 40 milímetros de envergadura, ou seja, de uma ponta da asa à outra. Eu tenho 40 milímetros. Asas anteriores são cinzas e esverdeadas. Asas anteriores, ou seja, o primeiro par de asa. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui onde tá. Esverdeadas ou amareladas, né? As asas anteriores apresentam uma estreita franja aqui, tá? No bordo externo, sendo as asas posteriores mais claras aqui, ó. Bordo externo aqui, uma pequena franja. E as asas posteriores, elas são mais claras e com uma franja estreita e clara no bordo externo. Aqui, ela vai apresentar o que? Uma pequena franja, ou seja, um pequeno espelhinho. A gente vê aqui mais nitidamente aqui, ó. Tá? Essa aqui tem, mas menos. Aqui você tem mais. A lagarta, ao final do período larval, mede 40 a 50 milímetros de comprimento. Ou seja, muito grande. Então, o estrago que ela causa é muito grande. Quando completamente desenvolvida, abandona a planta e penetra no solo, onde constrói a câmara pulpal próximo às plantas atacadas e se transforma em pulpa. Mas está parecendo, pessoal, a característica com a Heliotis. Oh, meu Deus, lagarta rosca, né, que a gente chama, né? A lagarta rosca que tem essa característica em cebola, em outros plantas, de ela comer durante a noite. Essa aqui ela come durante o dia. A lagarta rosca come durante a noite e se enterra próximo à planta que ela consumiu durante o dia, tá? Essa aqui tem a característica de se enterrar ali, mas para se transformar em pulpa, não? Para se alimenta de forma normal. Agora, quando vai se transformar em pulpa, ela vai para o solo. A postura dos ovos pode ser colocada em qualquer parte da planta, tá? Lá no extremo, no ponto, lá na folha, lá em cima, ou lá embaixo na planta também. Danificam as folhas e pode destruir parcial ou totalmente os bulbos. Vocês já viram como é que fica um bulbo de cebola? Parcialmente ele fica do lado de fora, do solo. Não fica totalmente enterrado. O alho é a mesma coisa. Então aquela parte que fica fora, às vezes o inseto termina danificando ali também. Controle, ó, biológico é o primeiro. Tricograma pretiosa é um parasitoide de ovos, ou seja, uma microvespa que parasita os ovos. Ou seja, ela coloca seus ovos dentro dos ovos da mariposa.
E aí ele passa a se alimentar. Ao invés de sair uma lagarta, vai sair uma vespa. É um eficiente agente de controle biológico de Helicoverpa zeia. Isso ocorre naturalmente, né? E o controle químico, o único produto registrado único no mapa para controlar essa praga para o alho e para a cebola, tá? É esse aqui, o Sumition 500CE, fenitrotiona, é um organo fosforado. Então esse é o único produto recomendado. No entanto, pessoal, você tem aqueles outros produtos recomendados para trips, que são vários, que também terminam fazendo efeito na Helicoverpa zeia. Mas se tiver só Helicoverpa zeia, o produto recomendado é o Sumition. Tá? Não sei agora, né? Esse aqui já tem um período, pode ser que já tenha mais produto recomendado. Então nós temos aqui outra praga da cultura das liliáceas, que no caso aqui é a lagarta rosca, a Agrotis Y, é uma lepidóptera noctuídea. Ela é uma praga cosmopolita e polífaga. A gente já tinha comentado isso sobre as anteriores, aqui também. Ela ataca além de alho e cebola, tomateiro, algodoeiro, amendoim, arroz, feijão, fumo, girassol, milho e etc. Porque a quantidade é muito grande. E também algumas monocotiledôneas que são nativas, como por exemplo capim. Então é o que a gente tem de sobra por aqui, né? Aqui está. Os adultos são mariposas que medem em torno de 50 milímetros de envergadura, ou seja, uma ponta da asa a outra, 50 milímetros. Tem coloração parda escura, marrom, a gente está vendo aqui, né, que é a cor mais escura, com manchas escuras nas asas anteriores, essas manchas aqui, ó, tá vendo? Nas asas anteriores tem umas manchas, e as asas posteriores são brancas, semi-transparentes, são não totalmente brancas, são uma cor cinza bem clarinha, com os bordos laterais acinzentados. Essa borda aqui, essa linha acinzentada na borda. As lagartas têm coloração cinza escuro a marrom clara e pode medir até 50 milímetros de comprimento. Possui o hábito de se alimentarem durante a noite. Então, lembrando bem, a mariposa tem hábito noturno e a lagarta também tem hábito noturno. Então, são as exceções. Então, a maior parte da lagarta vão se alimentar durante o dia, mesmo tendo como adulto uma mariposa. Nesse caso, não. Os dois têm hábito noturno, tanto a lagarta quanto o adulto. Durante o dia, protegem-se sob torrões, na base da planta, ou a poucos centímetros de profundidade no solo. Passam a fase de pupa em câmaras construídas a pouca profundidade no solo. Então, na base da planta, elas tanto podem se esconder durante o dia, como também podem se transformar em pupa ali. No caso da lagarta, quando ela está em desenvolvimento, ela sai durante a noite e vai se alimentar. Durante o dia, ela se esconde. Então, quando você vê o sintoma de planta cortada, uma das análises, né, uma das coisas que você tem que verificar é revolver o solo aqui em volta da planta que foi cortada. Às vezes a lagartinha está ali presente. Na noite seguinte ela sai e vai cortar outra planta na mesma linha. A postura, os ovos são depositados no solo ou nas folhas e nos caules das plantas isoladamente ou em massas de ovos. Então ela pode colocar tanto no solo quanto na planta como um todo. Tá? E pode colocar o ovo isolado ou em massa. Quais são os danos? Principal, corte das plantas novas na altura do colo. A gente já tinha comentado. Então, plantinhas novas, ela pode ir lá e seccionar. Você chega lá, está só o solo, só o local. A planta desapareceu. Ela pode causar uma redução de estande e tem má ocorrência em solos com alto teor de matéria orgânica, ou seja, é um solo menos resistente para ela, ou seja, solo com densidade
um solo mais leve, uma densidade menor. As plantas mais desenvolvidas toleram o dano por mais tempo, porém murcham e podem sofrer tombamento. Claro, elas são mais robustas, então elas podem tolerar por um tempo maior, mas com o peso dessas folhas elas podem tombar, e aí você pode ter um dano maior para o desenvolvimento dos bulbos, né? Ela pode danificar também os bulbos no campo, podendo também causar apodrecimento e sérios prejuízos durante o armazenamento. Ou seja, um bulbo que esteja danificado, a possibilidade de entrar fungos e bactérias é muito maior, então pode causar apodrecimento. O controle, nós temos o controle cultural, que é a destruição de restos culturais, revolvimento e exposição dos solos aos raios solares no preparo da área para o plantio, ou seja, não preparar já imediatamente plantar, mas eu posso deixar alguns dias ali para ir sem ter o alimento para esse inseto, e também expor esse inseto exposto ao sol também vai ser afetado, serão expostos ao sol como aos inimigos naturais, como pássaros e outros inimigos. E eu posso também utilizar o controle químico. Nesse caso, recomenda-se a aplicação de produtos registrados para esta praga nas culturas, direcionando para o colo da planta, já que elas ficam enterradas ali próximo. Então, meu alvo passa a ser o colo da planta. Pode-se utilizar iscas à base de açúcar ou melaço, adicionando-se a essa calda com inseticida. Quando eu faço uma isca contendo melaço, isca à base de açúcar ou melaço, e eu uso um produto químico, aqui no caso está o dominador, é uma deltametrina, no caso é um piretroide, eu vou estar tendo como alvo o meu adulto, né? Então eu estou atraindo um adulto para se alimentar nessa isca, e morrendo o adulto não vai colocar ovos, porque geralmente o adulto vai se alimentar para facilitar ou para acelerar a maturação desses ovos, para depois ela colocar. Então eu já controlo nesse ponto. Então eu vou aplica no final da tarde ou à noite, o adulto se movimenta, vai se alimentar e termina sendo controlado. Beleza, pessoal. Outra praga que pode ocorrer nas liliáceas. Aqui, ó. Larva arame, conhecida como Conoderos. Então, a gente viu em outras culturas, né? Quem teve disciplina comigo, quem teve com outro professor também, a gente viu dentro das olerícolas falar sobre vaquinhas, que são conhecidas como patriotas, diabrótica e brasileirinha. Ela é conhecida como larva alfinete. Essa aqui é conhecida como a fase jovem, que fica no solo, é conhecida como larva arame. Ou seja, porque a extremidade posterior do corpo, o final, ele é bifurcado, tá? Então é como se fosse um arame farpado. Enquanto que a larva alfinete é só uma pontinha, tá? É uma só, tá? Então, aqui também é um coleóptero que pertence ao gênero Conoderos, ou seja, nós temos várias espécies, e pertence à família Elateridae. Então, coleóptero. Os adultos apresentam a forma do corpo, ela é alongada e achatada, com as duas extremidades meio arredondadas, tanto a anterior quanto a posterior. Vão medir em torno de 20 milímetros de comprimento. Isso é comum a gente ver esse bichinho por aí. A larva é bastante quitinizada, olha só, escurecidas. Então isso significa que o tegumento é duro. Tem um corpo achatado e possui coloração que varia do amarelo esbranquiçado, nesse caso aqui, ao marrom claro, nesse caso aqui. A pulpa é encontrada no solo. Isso aqui, pessoal, a característica delas um pouco vai variar de espécie para espécie, tá? A pulpa é encontrada no solo ou em câmaras construídas pelas larvas, né? Sintomas: perfuração nos bulbos, as quais favorece a penetração de micro-organismos, ou seja, apodrecimento desses bulbos, principalmente cebola, né?
Os sintomas podem ser confundidos com doenças, porque elas raspam, elas cortam ali e ocorre apodrecimento e você acha que ocorreu devido a uma ocorrência natural desse micro-organismo no solo. As folhas são as folhas com sintomas ficam amareladas, com as pontas queimadas, necrose da ponta das folhas. Quando na presença destes sintomas, recomenda-se a retirada de plantas do solo para verificar se há ocorrência da praga. Então, a região de ataque, a região do sistema radicular e bulbos, devem ser analisados para ver se tem a presença dessas larvas. Se você quiser, você pode pegar uma peneira, arranca o solo ali, joga naquela peneira, uma peneira de malha maior, peneira o solo ali e vão ficar as larvas na peneira. Fica mais fácil você fazer a identificação. Controle. O controle pode ser o controle cultural, ou seja, manter o solo úmido com a capacidade de campo. Ou seja, todo inseto de solo, ou seja, nem todos, né? Mas a maior parte dos insetos de solo, quando a umidade está um pouco mais elevada ou na capacidade de campo, diminui a incidência da praga, porque ele não gosta de muita umidade. Controle também pode ser o controle químico. Nesse caso, não existe produto registrado no mapa para o controle de conoderos em alho e cebola. Mas a gente sabe, né, que produto aplicado para outras pragas escorrendo ali no solo também vai fazer efeito sobre ele. Então, não tem produto registrado, porque a praga não é um dos maiores problemas. Mas você aplicando para outras pragas, produtos que escorrer no solo também vai fazer efeito. Beleza, pessoal. Nós temos uma outra praga importante, no caso não é um inseto, né, que a gente estuda em entomologia, é um ácaro, um aracnídeo, tá? Então, o ácaro da cebola é o eriofídeo do alho, né? Pertence a espécie Eriophis tulipa, já fala, né? Tulipa, que foi identificado primeiramente em tulipa, uma flor. Pertence à ordem Ácare e à família Eriophidae. São ácaros invisíveis ao olho nu, ou seja, você não consegue verificar ele só olhando, você precisaria de lupa. Ele tem um formato alongado e vermiforme, formato de um verme. Ficam nas dobras das folhas e no bulbo. Sobre os dentes de alho. Ao se alimentar, perfuram as células da epiderme foliar e sugam seu conteúdo, semelhante ao trips. Provocam retorcimento e seca das folhas. Como consequência, os bulbos são mal formados, já que o ataque também ocorre nesses bulbos. Então você tem má formação. Normalmente não necessitam de controle específico. Os inseticidas utilizados para trips também controlam o ácaro. E se eu quiser só controlar o ácaro, eu vou utilizar isso aqui, ó, enxofre. Então, tratamento de imersão dos dentes antes do plantio por 10 minutos com abamectina. Eu posso utilizar enxofre também, mas para semeadura o pessoal termina utilizando mais abamectina, que ela tem um período mais longo residual, né? Então, tratamento de imersão, ou seja, para que a planta vá para campo, esses dentes de alho ou bulbo vá para campo, sem a presença do ácaro, já que você não consegue ver. Quando está no campo e ele começa a aparecer, a recomendação é aplicar enxofre, que é um produto menos tóxico, ele é mais seletivo e ele vai controlar especificamente o ácaro. Pragas que são consideradas secundárias na cultura. Nós temos aqui a mosca da cebola, Delia platura, é um dipta, pertencente à família Otomidae. Nesse caso, os adultos são semelhantes à mosca doméstica e medem aproximadamente 8 milímetros de comprimento, apresentam coloração preta acinzentada. Então, são semelhantes à mosca doméstica. Então, qual que é o problema dela? As larvas perfuram as raízes na região da coroa, o que favorece o ataque de patógeno e a consequente apodrecimento dessa planta. Então, eles causam apodrecimento e larva de mosca tem essa característica.
Quando elas começam a se alimentar, elas liberam enzimas que fazem uma pré-digestão. Então, geralmente nesse local começa o apodrecimento e aí você tem os micro-organismos aproveitadores que vão acelerar esse processo. Controle: manter a cultura da cebola em terrenos mais secos. Isso é normal, né, de fazer isso. O resto cultural deve ser bem decompostos e bem incorporados ao solo. Então, a matéria orgânica em decomposição favorece o apodrecimento desses insetos. Então, é interessante você incorporar e esperar um tempo para começar um novo cultivo. Como as larvas ficam no solo, o controle químico não é eficiente e não vem sendo recomendado. Então, só o fato de você fazer o manejo e até a aplicação de produtos para controle de outras pragas termina reduzindo a população desse inseto. Outras pragas que podem ocorrer, nós temos aqui paquinha, Neocortila hexadactyla, todo mundo já ouviu falar. Então a gente viu lá na cultura da alface, mas ocorre em pepino, ocorre abobrinha, ocorre outros, ela pode ocorrer principalmente no estágio inicial de desenvolvimento. Elas fazem galeria no solo, alimentando o sistema radicular. E é um problema, porque a dificuldade de controle é imensa. Ela sai das tocas durante a noite para se alimentar de outras partes da planta, no nível do solo, principalmente em estágio inicial de desenvolvimento. Outra praga que nós temos aqui, que a gente já viu em outras culturas, é o ácaro branco. A gente viu lá no pimentão, que é um problema. Polyphagotarsonemus latus. É uma espécie polífaga, ocorre lá em algodão, também é um problema. E nós temos o ácaro vermelho, Tetranicus ludeni, que é o ácaro da teia. Nós temos um aqui que ele não causa o mesmo sintoma do ácaro da teia. Então, mas eles têm a característica de raspar as folhas para se alimentar dos líquidos extravasados. Só que isso aqui é muito pequeno, isso aqui é um pouco mais visível. As folhas tornam-se cloróticas e posteriormente caem, diminuindo a produção. Esse aqui deixa o sintoma bem mais característico da clorose. O ácaro branco, no caso da cebola e do alho também. Já que em dicotiledôneas, o ácaro branco ele tem uma característica de atacar as folhas de ponteiro, que o que não acontece muito em relação à cebola e o alho, tá? As folhas são semelhantes. Recomendações gerais de controle: evitar plantios consecutivos, eliminar das proximidades do plantio ervas daninhas e ou plantas silvestres e cultivadas, né? Hospedeiras de pragas da cebola também, né? E do alho. Então é complicado, porque são pragas polífagas, então você eliminar todas as plantas hospedeiras próximas fica às vezes um pouco difícil. Cultivar próximo ao pomar plantas repelentes. E quais são essas plantas repelentes para os ácaros? Nós temos o ninho, que se leva um tempo para a planta ficar grande, para funcionar com repelência. Gergelim, todo mundo conhece. Coentro, tá? Coentro ele tem um cheiro forte. Gergelim nem tanto, mas se você cortar o coentro ele tem um cheiro forte, pode funcionar como repelente. Realizar o monitoramento das pragas pelo caminhamento no campo, em zigue-zague, para verificação da presença de praga ou de sintomas de sua presença. Então, fazer caminhos e olhar se está tendo um ataque. Eliminar resto de cultura imediatamente após a colheita. Então, tem que ter cuidado. Só um instantinho, pessoal. Então, usar alternativas, né, de produtos diferentes, grupo químico, levando em consideração o modo de ação do produto. Então, quando eu tenho alternância de produto, é para não criar resistência. Utilizar a dosagem do produto indicado pelo fabricante. Isso é normal, né? Para qualquer produto, se o fabricante recomenda uma dose, aquela dose já é o limite máximo. Não é o mínimo, é o máximo. Então eu não preciso colocar mais. E nem colocar inferior também, né?
Realizar pulverizações entre 6 e 10 horas da manhã ou a partir das 16, horários um pouco mais frios. Respeitar o período de carência, intervalo entre a última aplicação do produto e a colheita, principalmente quando eu falo em relação à cebola, que é utilizado como cheiro verde. Regular corretamente o equipamento de pulverização. Isso é normal. Isso para qualquer produto químico. Bem, pessoal, o que eu tinha para falar sobre as lidiáceas é isso. Então, é um conteúdo que não é muito longo, que pode facilitar a vida de vocês, inclusive para estudar também. Qualquer dúvida sobre o assunto, por favor, pode me procurar. Obrigado e tenham um bom dia.